Boa noite a todos. Quero começar agradecendo ao Alisson, ao Raul, ao Douglas pela oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu estou aqui no GDG Campinas. Fico muito feliz de estar aqui, né? Eu morei um tempo aqui em Campinas, moro hoje em São Paulo, mas fico muito feliz de ver um grupo de tecnologias Google aqui em Campinas. Vim hoje falar para vocês aqui de ir para o mercado com o Google Cloud Platform. É uma apresentação que foi a mesma apresentação que eu fiz no GCP Next, que é o Google I/O de Google Cloud Platform, que aconteceu em São Francisco esse ano. Então essa aqui vai ser a versão em português da minha apresentação e a versão não nervoso, espero eu, da apresentação, porque eu estava morrendo quando eu fiz essa apresentação em São Francisco no GCP Next. Que conta a história de como a CIT, né, e mais particularmente o grupo que eu trabalho, levou um produto para o mercado construído só com tecnologias Google, utilizando Google Cloud Platform. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Daniel Viveiros, eu trabalho aqui na CIT há 15 anos, inclusive, estava batendo um papo aqui, né? Estranho alguém trabalhar numa empresa há 15 anos, eu estou aqui na CIT faz 15 anos, e eu lidero a engenharia de produtos da CIT, então, por isso que eu estou aqui contando essa história para vocês. Antes de começar a entrar no conteúdo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês trabalham com back-end? Trabalham com front-end, Android, etc. Razoavelmente balanceado, tem uma galera que trabalha com tudo, maravilha. Legal, porque uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou falar de Google Cloud Platform, porque é a parte menos sexy de todas as tecnologias da Google, né? Todo mundo adora Android, Polymer, Angular, etc. E a apresentação ela é essencialmente de back-end, né? De arquitetura e etc. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês consigam pegar um pouco do que eu estou falando aqui. Peço desculpas pela apresentação em inglês, eu não tive tempo de traduzir, o pessoal me convidou semana passada, uma semana corrida que eu não consegui traduzir. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão. Acho que é um bate-papo bem mais informal aqui, tá legal? Eu sou Google Developer Expert de Cloud Platform, e Google Cloud Developer Expert é uma relação que eu tenho com a Google de evangelização, de falar sobre Google Cloud Platform. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Aqui estão os meus contatos. Tá legal? Deixa eu contar um pouco essa história. Essa história ela começa com um projeto. Na verdade, foi um projeto que fez eu virar o Google Developer Expert. A CIT ela tem um relacionamento com a Google de muitos anos. E um dos projetos mais legais que a gente fez foi a campanha de marketing da Coca-Cola na Copa do Mundo de 2014. A Copa do Mundo foi uma droga, mas o projeto foi muito bom, né? A Coca-Cola, nos Estados Unidos, ela queria fazer uma grande campanha de marketing, ela queria criar o maior mosaico do mundo já feito, com fotos, e ela precisava capturar milhões e milhões de fotos para conseguir montar todo esse mosaico, e a campanha se chamou Happiness Flag. Aqui no Brasil ela virou o bandeirão da felicidade, eu prefiro falar Happiness Flag. E a ideia era criar uma plataforma que se conectasse com todas as redes sociais para capturar a imagem dos usuários, né? Então a gente criou toda essa campanha rodando no Google Cloud Platform, inteirinho, utilizando o Google App Engine, algumas coisas em Compute Engine, Data Store. Vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas depois. O importante é que a gente criou toda essa arquitetura na Google Cloud Platform, e a campanha ela foi um grande sucesso. A Coca-Cola bateu o recorde de maior mosaico feito na história, e o mosaico foi aberto na abertura da Copa do Mundo. Tinha os bichinhos lá pulando e tinha a bandeira embaixo, que foi a bandeira do Happiness Flag. Por que essa história é relevante para isso que eu estou querendo falar agora para vocês? Porque ela, nesse momento, ela abriu os olhos da CIT e a gente pensou, né, cara, a gente tem essa parceria tão legal com a Google. A gente tem uma galera aqui, a gente tem, não sei se vocês sabem, né, mas a CIT ela tem quase 100 desenvolvedores certificados em Google Cloud Platform. A gente tem uma campanha de treinamento e de certificação constante dos usuários, já perdi até a conta. Eu sei que tem uma galera grande sendo certificada em Google Cloud Platform. Então a gente tinha os developers bala, a gente tinha esse case da Coca-Cola, nossa parceria com a Google estava bombando, a gente já estava trabalhando com o assunto Machine Learning há algum tempo, a gente sacou que a gente tinha algo especial nas mãos.
e a gente precisava construir algo com isso. E aí a gente construiu o nosso website, que pode parecer um pouco frustrante, mas o nosso website, na verdade, ele é bacana. Ele já trabalhava com esse conceito de cards, a gente colocou inteligência artificial para colocar o conteúdo mais relevante no topo, o conteúdo menos relevante no final. Ele era responsivo, funcionava em todos os devices, tal. Ele era tão bacana que outras empresas quiseram comprar o website. E esse foi o nosso primeiro produto. E a gente conseguiu implantar ele em algumas empresas. Então, se vocês entrarem, por exemplo, no site do Shopping Eldorado de São Paulo, a Parque das Bandeiras aqui em Campinas, a Google está utilizando ele, a Whirlpool está utilizando ele. Então, tem uma galera utilizando o produto. O grande problema é que cada vez que a gente ia fazer uma nova implantação, a gente tinha que fazer uma série de customizações. Porque as áreas de marketing queriam uma cor diferente, queriam uma funcionalidade diferente, o meu site tem que ter essa identidade visual, eu gosto de cards, eu não gosto de cards, etc. Então a gente sacou que a gente não tinha nenhum produto, a gente ainda tinha 0 produtos. E nossa missão não era criar algo que fosse implantado em 25 empresas, nossa missão era criar algo que fosse colocado em 1.000 empresas, 2.000 empresas, né? Ou seja, ganhar esse mercado de software como serviço e ter um produto que de verdade bombasse. Eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui tem essa ambição, os que têm veia empreendedora mais forte com certeza tem. Então o nosso desafio era como é que eu saio de ter 0 produtos para ter um produto de verdade escalável. E foi aí que a gente rodou o Design Sprint. Design Sprint está extremamente na moda agora. Fui na Natura visitar agora, está todo mundo falando de Design Sprint. Fui no Magazine Luiza, está todo mundo falando de Design Sprint. Se você entrar aqui na CIT qualquer do dia, você vai ver que tem algum Design Sprint rodando, né? Aqueles que não sabem, sugiro que tem um livrinho super bacana de Design Sprint. Design Sprint é uma metodologia da Google que você roda em uma semana. E é uma maneira de você pegar uma ideia, discutir essa ideia, elaborar essa ideia, prototipar essa ideia e testar essa ideia com os usuários. A ideia por trás disso tudo é que quanto mais rápido você pegar um primeiro feedback, quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai falhar ou mais chance você vai ter de ter sucesso depois. Então, em setembro do ano passado, a gente resolveu rodar no Design Sprint. Como criar um produto de verdade no mercado. A gente rodou todo o processo e no final do processo a gente chegou com um produto que a gente nomeou. Vamos lá. Smart Canvas, que é o produto que a CIT tem hoje, que a CIT utiliza essencialmente como a sua intranet. A ideia do Smart Canvas queria fazer 2 coisas principalmente. A primeira coisa era permitir uma colaboração dentro de empresas. Então funciona muito parecido com uma rede social corporativa. A gente teve uma forte inspiração do Google Plus, que a gente gostava muito, mas infelizmente tinha alguns problemas que impediam que ele fosse utilizado em empresas. O primeiro deles é que ele é aberto, né? Então você faz uma pesquisa, está pesquisando na internet inteira, ele não é restrito pelo domínio. E também é um produto de comunicação corporativa, para ajudar que empresas façam comunicados formais. Então essa era a ideia do Smart Canvas. Tem uma parte super lúdica e bacana dessa história toda, é que a gente criou uma gangue de personagens, que são os personagens que a gente utiliza no nosso suporte de usuário, dos nossos treinamentos, tutoriais, etc. E eu vou aproveitar aqui a presença deles para ajudar a explicar essa nossa jornada com o Google Cloud Platform para vocês. Então deixa eu apresentar para vocês o Lourenço, que é o nosso expert em UX, a Olivia, nossa Scrum Master, o AJ, o Developer Mobile, o Liam, que é o Front-End Developer, e a Tânia, que é a nossa Back-End Developer. Tem uma figura que é super importante, que é o nosso Product Manager, que nesse caso aqui vai ser o Apollo, tá legal? Então a história começa com o Apollo falando, né? A gente estava lá em setembro, e aí a gente tinha um desafio concreto, que era: a gente precisa desenvolver um produto e colocar um produto no mercado em 6 meses. E por que 6 meses? A CIT ia participar de um evento chamado Teamwork 2016, que é um evento que coloca todos os parceiros da Google lá em Las Vegas para discutir roadmap, para fazer networking, etc, e a CIT ia participar desse evento. A gente já tinha desde o início a ideia de criar um produto muito parecido com o Google Plus, totalmente junto da plataforma de Google Apps, né? Então falou assim, putz,
Se a gente conseguir chegar nesse evento com o produto pronto, é a chance da gente mostrar isso para todos os parceiros, pegar feedback, talvez conseguir novos canais de revenda, etc. Então, para a gente era um big deal que a gente conseguisse lançar o produto em março. Então, a gente tinha de setembro até março para lançar a ideia. Então, a gente tinha que ir de ideia a mercado em 6 meses. Bom, primeiro desafio, a gente não tinha tempo a perder. Tem uma expressão em inglês para isso que é hits the ground running, né? Então, que é já chegar, cair correndo. E quando a gente precisa, de verdade, andar muito rápido, há um tempo que eu venho falando do Google App Engine. Alguém aqui já trabalhou com o Google App Engine? Não? Mais 5 pessoas, né? O Google App Engine, ele é a plataforma como serviço da Google. Qual que é a diferença de uma plataforma e de uma infraestrutura como serviço? Uma infraestrutura como serviço é como se você pegasse uma máquina, um servidor, mas ao invés desse servidor estar rodando aqui do meu lado, ele está rodando lá na nuvem, né? Aí eu posso pegar esse servidor, instalar PHP, posso instalar o que eu quiser lá dentro, ou Windows, ou um SharePoint da vida. Eu instalo lá, está ali rodando. A plataforma como serviço, como é o caso do App Engine aqui, ele não te oferece uma máquina. Ele te oferece um ambiente de execução, o que é completamente diferente. É como se eu desenvolvesse minha aplicação e eu mandasse essa minha aplicação rodar na nuvem, mas eu não me preocupo saber se a máquina é pequena, se é média, se é grande. Eu não me preocupo em balanceamento de carga. Eu não me preocupo se o sistema operacional é Linux, se o sistema operacional é Windows. Eu não me preocupo com nada disso. Na teoria, eu desenvolvo a minha aplicação utilizando um conjunto de critérios, mando essa minha aplicação para a nuvem da Google e ali ela roda e não interessa se tem uma pessoa ou 1 milhão de pessoas utilizando e ela funciona tudo isso muito bem. Então vocês sacaram, né? A gente precisava se mover muito rápido e a gente não tinha tempo a perder. Então ao invés de a gente ficar desenhando a infraestrutura, a arquitetura de infraestrutura, vai ter balanceamento de carga, como é que vai ser a redundância, como é que vai ser o failover, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, a gente simplesmente falou assim, agora, vamos utilizar o Google App Engine, porque a gente pode começar a se preocupar a desenvolver software desde o primeiro dia. E foi isso que a gente fez. Não sei se alguém já viu alguma outra palestra minha, já fui no QCon, já fui algumas vezes, eu sempre fui um grande defensor do Google App Engine. O Google App Engine caiu um pouquinho no meu conceito mental, se eu vou ser totalmente honesto com vocês. Não porque o produto piorou, mas é porque coisas novas apareceram. E uma das coisas novas que apareceram, que eu gosto bastante, sugiro que todo mundo invista tempo aprendendo, é container. Na verdade, não sou só eu que acho isso, a própria Google acha isso. Tanto que ela está lançando a nova versão do Google App Engine, que não se chama Google App Engine 2.0, se chama Google App Engine Flexible, que ela é inteirinha baseada em container. Então, ao invés de você ter que seguir um conjunto de práticas, um conjunto de padrões, e estar restrito a um conjunto de linguagens, vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem, desde que esteja no container. Você manda o seu container para a nuvem da Google, e da mesma maneira que ela cuida de alta disponibilidade, replicação, etc, ela vai cuidar disso, mas com o seu container. Então eu gosto mais hoje da ideia de container do que da ideia de você utilizar o Google App Engine padrão, né? O Google App Engine padrão ainda é muito bacana e muito útil, principalmente para quem não tem essa expertise em container desenvolvido. Se vocês quiserem fazer isso, legal. 2 linguagens principais, que é Python e Java. Existem algumas outras, como Go, etc. Mas Python e Java são as que eu vejo mais sendo utilizadas com o Google App Engine. Eu acho a engine Python um pouquinho melhor, mais barata e mais otimizada do que a Java. Mas pelo menos aqui no Brasil que eu vejo é mais comum encontrar desenvolvedores Java do que Python. Então a gente decidiu ir com Java. Quando você decide usar uma plataforma como serviço, via de regra algumas coisas vêm na cabeça, né? Putz, ele é flexível, ele não é flexível, por que a gente não usa container? Mas tem um ponto importante. Quando você usa uma plataforma como serviço, você sabe que em determinado momento ela não vai te atender. No caso da Coca-Cola, por exemplo, lá a gente começou com o GAI. Só que em determinado momento a gente precisava transformar SMS em imagem. A gente sabia que o GAI não ia dar conta de fazer isso porque ele tem uma série de restrições. E o que é que a gente faz com isso? Nesse momento que a gente cria esse serviço em outro lugar e integra. Eu vou mostrar como a gente fez aqui. Mas é um grande ponto. Você precisa
caminhar rápido é um grande ponto utilizar o Google App Engine. Do ponto de vista de interface, a gente decidiu desde o início utilizar Material Design. O nosso Product Manager é um cara que adora Material Design, é compradíssimo com a ideia. E a gente sabe que o Material Design ele é praticamente o padrão hoje de qualquer nova app Android que você crie, né? Então, o nosso desenvolvedor Android adorou essa decisão. Na web não é tão comum, mas a gente decidiu comprar a briga e a gente está utilizando o Polymer para desenvolver a aplicação. O Polymer 1.0 tinha acabado de ser lançado, se não me engano o Polymer 1.0 foi lançado ali por volta de julho e agosto do ano passado. E a gente comprou aí o desafio de trabalhar com Polymer. O legal de fazer essa apresentação 4 meses depois é porque eu já tenho uma série de feedbacks depois disso, né? O Polymer deu certo em uma série de coisas. Eu acho a nossa interface muito bacana, muito bonita, muito legal. O Polymer ajudou pra caramba. Mas, em compensação, a gente teve que fazer uma série de contribuições para o Polymer também, né? Então ainda tem alguns gaps importantes no Polymer. Mas está sendo legal porque a gente mesmo está ajudando também a contribuir. A gente está fazendo uns pull requests lá para a galera do Polymer e contribuindo. E fazer rodar bacana em todos os browsers continua sendo um desafio. A primeira versão que a gente lançou, quando eu fiz essa apresentação aqui pela primeira vez, o produto só rodava no Chrome. Hoje ele roda no Chrome, no Firefox, no Edge, no Safari, etc. Mas a gente teve que separar um tempo específico para fazer ele funcionar nos outros browsers depois, utilizando o Polymer. Todavia, eu acredito bastante no futuro de Web Components e eu gosto da ideia de desenvolver um produto novo hoje utilizando o Polymer. A primeira arquitetura nossa era muito simples, ela tinha lá os front-ends, então, com Polymer, Android e iOS, e a gente estava usando só 3 componentes do Cloud Platform. O Google App Engine, como eu comentei com vocês, a gente estava utilizando o Data Store, que é um banco de dados NoSQL de alta escala da Google, simplesmente porque ele é mais simples e mais fácil de ser utilizado, poderia estar utilizando o relacional sem nenhum problema. E a gente estava utilizando o Google Cloud Storage para armazenar as imagens que a gente mostra no produto. O Google Cloud Storage é um storage de alta capacidade na nuvem, que você pode colocar vídeos, fotos, qualquer tipo de arquivo, e ele cuida de escala e de redundância e etc. Então todas as imagens do produto a gente armazenava no Google Cloud Storage. O legal é que só com essa arquitetura, que é uma arquitetura extremamente simples, a gente já conseguia permitir criação de novas postagens. Isso aqui são screenshots do produto. Já permitia a criação de novas postagens, a gente permitia compartilhamento de conteúdo externo dentro do produto, a gente já permite visualizar todos os produtos numa timeline, ou só aquilo que é específico para você. A gente permitia a criação de murais, muito parecido com o que o Pinterest faz, né? Você cria os murais e vai pinando os posts dentro dos murais. A gente já permitia compartilhar esse conteúdo com murais e times, só com essa arquitetura aqui. Obviamente que a gente demorou tempo, muito, inclusive com discussões de UX, etc. Mas isso que eu acho uma coisa bacana de utilizar o Google Cloud Platform, né? Mesmo sem conhecimento de servidores, de infraestrutura, de rede, etc, 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 você já consegue criar algo muito bacana, inclusive nas 3 plataformas. Em muito pouco tempo, a gente já estava up and running, a gente já estava vivo, a gente já conseguia ter algumas pessoas aqui dentro da CIT utilizando o produto e dando feedback para a gente. Qual que era o próximo desafio? Um search bacana. A gente estava criando uma espécie de rede social. Então, você ia tendo vários posts, natural que a gente precisasse ter um search muito, muito bacana. A Google oferece uma API de search, não sei se alguém aqui já utilizou, que chama Search API, que é uma API média, né? Ela não é a boca quente do search. A gente já tinha trabalhado em alguns projetos com o Elasticsearch, e a gente gosta bastante do produto Elasticsearch para capacidades de search. Então a gente decidiu usar o Elasticsearch. Qual que é o único problema? O Elasticsearch não funciona no Google App Engine. E aí naquele momento que toda aquela discussão se o Google App Engine é flexível, se não é, vem à tona.
Mas aí é onde entra a história de microserviços, né? Você poder criar componentes que você pode ir adicionando à sua arquitetura. Você pode incrementar a complexidade da sua arquitetura conforme necessário. O Google Cloud Platform, realmente esse clicker aqui não está legal. O Google Cloud Platform, ele tem uma coisa muito bacana chamada de Cloud Launcher, que é uma maneira de você criar serviços só com um clique. Então você entra nele no Cloud Launcher, procura por Elasticsearch e você já tem ali um carinha pronto. Ali você dá um clique e ele já gera para você uma máquina com o produto instalado, prontinho para ser utilizado. E foi isso que a gente utilizou aqui para a parte do Elasticsearch. Então o que a gente fez foi, eu tinha essa arquitetura aqui antes, agora eu adicionei um novo microserviço, que a gente chamou de Search, que esse microserviço ele roda na infraestrutura como serviço, que é o tal do Google Compute Engine, isso instalado. Então toda vez que vinha alguma requisição de busca, a gente redireciona essa requisição de busca para o microserviço de busca e retorna isso para o usuário. O próximo desafio aqui, na verdade, é como é que eu indexo o conteúdo, né? Se você quer fazer uma busca, esse conteúdo precisa ser enviado para o search. E aqui a gente teve uma abordagem que eu acho que foi uma das melhores sacadas, mais legais abordagens que a gente teve durante todo o projeto, que foi a utilização do PubSub. Eu sou um grande fã de arquiteturas assíncronas e eu sou um grande fã desses hubs de eventos, seja com o PubSub, seja com o Kafka, etc. Eu vejo hoje o Uber trabalha dessa maneira, o WhatsApp trabalha dessa maneira. Se vocês forem em qualquer palestra desses grandes produtos digitais que a gente usa e admira, quase todos eles vão trabalhar com um hub de eventos para deixar a sua aplicação mais desacoplada, mais rápida e mais escalável. Como é que funciona esse hub de evento? Ele é um PubSub, ele é uma implementação em larga escala de PubSub. O que acontece aqui? Toda vez que alguma coisa era criada na nossa rede social, um novo post era feito, um like acontecia, um novo comentário é feito dentro de um post, etc., ao invés de a gente simplesmente dizer para o Search, tem um novo post, Search, tem um novo comentário, Search, tem isso aqui, a gente manda isso para o PubSub e o PubSub distribui essa informação. Isso ajuda a escalabilidade, porque a gente protege essa arquitetura aqui. Isso melhora a performance, porque tudo isso aqui fica assíncrono. E a gente mandando esse evento para aqui, a gente consegue reaproveitar esse evento em outros cenários futuros. E vocês vão ver como é que isso aqui aconteceu. Mas nesse momento aqui, tudo estava montado. Então eu já conseguia entregar um search. E de verdade o Elasticsearch ele é campeão para a funcionalidade de search. Se alguém tem essa necessidade, eu recomendo demais utilizar o Elasticsearch. Incluindo umas coisas bacanas, como por exemplo, autocomplete, né? Então você digita, por exemplo, Google, a gente sugere buscas mais feitas de Google, por tipo, vai ser post, vai ser mural, vai ser time, etc. É bem bacana. Essa é a arquitetura do Search. E assim a gente tem um Search poderoso implementado. Próximo desafio. A gente estava criando uma rede social. Então a gente precisa de features sociais. E features sociais, via de regra, demandam componentes em real time. E a gente queria trazer uma experiência muito parecida com o que os usuários de Google Docs têm, né? Onde você atualiza, você vê quem está vendo o post na mesma hora que você, etc. A gente queria ser bastante dinâmico. Então desde comunicações, novas comunicações que chegaram, ou o like, né? Você está vendo um like, o conta like incrementa automaticamente, ou você está começando a fazer um comentário, tem um novo comentário disponível, você é avisado, olha, tem um novo comentário disponível, você quer comentar ou você quer ver aquele comentário primeiro? E o sensor de presença, né? Você está dando uma olhada no conteúdo e você vê quem mais está vendo aquele conteúdo no mesmo momento que você está vendo agora. São todos exemplos de funcionalidades real-time que a gente está acostumado a ver nas redes sociais. E aí a gente decidiu utilizar o Firebase, que a gente vai ter uma palestra daqui a pouco só para falar sobre isso. E o Firebase, ele foi a melhor surpresa do Google I/O esse ano. A coisa mais bacana. Porque o Firebase ele tinha 3 funcionalidades antes, saiu de 3, se eu não me engano,
para 15. Né? O que a gente está utilizando aqui é o banco de dados em tempo real JSON deles. Então, como é que a gente fez? A gente criou mais um microserviço, que a gente chama de microserviço de real-time. A gente criou no App Engine mesmo esse cara, como módulo do App Engine, simplesmente porque era mais fácil fazer isso. E lembra que eu comentei com vocês? O legal de você utilizar o PubSub é que agora, quando tem uma nova funcionalidade que eu preciso fazer, ao invés de implementar uma nova integração desse tipo, eu simplesmente configuro aqui dentro que não só o search tem interesse em novos posts, em novos comentários e em novos likes. O meu componente de real-time também tem esse interesse. Então o componente de real-time recebe isso e manda essa informação para o Google Cloud Messaging, que virou Firebase Cloud Messaging agora. Isso aqui é para mandar push notification para devices. E ele manda essa informação para o Firebase. E aí o Firebase, mandar essa informação é super simples, né? Só fazer uma chamada REST para o Firebase. E nesse momento, o que eu estou fazendo dentro do Firebase é criando uma estrutura hierárquica em árvore JSON, né? Então, usar o banco de dados real-time do Firebase é muito tranquilo, porque ele trabalha com JSON, a única coisa que precisa é modelar os seus dados numa árvore. E aí, vale a pena dar uma lidazinha no guia de boas práticas de como modelar esses dados. Mas aqui a gente modela, tem link, tem pessoas, tem posts. Naquele sensor de presença que eu mostrei para vocês lá, a gente simplesmente mantém dentro do link quem está vendo aquilo ali em um determinado momento. Uma vez que eu tenho tudo isso no meu back-end, basta agora levar todas essas informações para o front-end. E o bacana é que o Firebase já possui SDKs para Android, para iOS e para JavaScript, de maneira que você consegue ter callbacks que em real time, toda vez que alguma coisa nova é cadastrada no banco de dados, você é avisado e aí você só precisa interpretar esse evento. Por exemplo, colocando o ícone da pessoa que está vendo lá em cima, ou incrementando a quantidade de likes, ou dizendo que tem um comentário novo sendo disponível. Então o Firebase é um prato cheio para servir de back-end para desenvolvimento Android ou para trazer a desenvolvimento real-time para suas aplicações multidispositivos. E aqui tem um código, depois eu passo essa apresentação para vocês, está super longe, vocês não vão conseguir ver direito, né? Então a gente está aqui Social Dynamic. Próximo passo. A missão do Smart Canvas, e um dos grandes diferenciais nossos, é por isso que a gente chamava de Smart. A gente queria desde o início aplicar a maior quantidade possível de inteligência artificial para juntar as pessoas, para conectar as pessoas. O nosso objetivo era dominar esse relacionamento aqui entre pessoas, tópicos e conteúdos. A nossa missão era, toda vez que eu tenho uma pessoa, baseado no que essa pessoa está postando, baseado no que essa pessoa está falando, quais são os tópicos de interesse dessa pessoa? Dado determinado tópico, quem são as pessoas que têm interesse? Quais são os conteúdos desse tópico? Dado o conteúdo, quais são os tópicos desse conteúdo? Quais são as pessoas que podem ter interesse dentro desse conteúdo? E a gente queria fazer tudo isso daqui de maneira automática, baseado na própria utilização do usuário. Foi aí que a gente colocou um novo componente, que foi o componente de Machine Learning. E esse componente de Machine Learning que eu vou falar agora mais em detalhes. Bom, a primeira parte do componente de Machine Learning, que eu já tinha falado aqui antes, era o App Engine, né, que era aquele meu core que recebia todas as informações. Note que ele já estava enviando para o PubSub. Vejam a importância desse hub de eventos na minha arquitetura. Quase tudo passa por ele. Então eu mando as informações para o PubSub vai mandar para o Search, o PubSub vai mandar para o meu componente de notificação, e agora o PubSub vai mandar para o BigQuery. O BigQuery, ele é um banco de dados colunar gerenciado pela Google. O que é um banco de dados colunar? Um banco de dados colunar distribuído, que é o caso do BigQuery, pense como se fosse um banco de dados relacional, onde você pode fazer qualquer select numa tabela de milhões ou bilhões de linhas e você ter essa resposta em torno de 3 segundos a 5 segundos. Essa é a ideia. E sem se preocupar em manutenção de índice, em shard de informação e nada disso.
Então o BigQuery tem uma incrível capacidade de você mandar todos os dados para dentro dele e você obter esses dados sob qualquer perspectiva em pouquíssimos segundos. Uma das coisas bacanas é que nesse mesmo exemplo, o Spotify mostrou o quanto que eles estão usando o BigQuery para fazer as recomendações de conteúdo, como por exemplo descobertas da semana, para quem usa o Spotify. Então a gente manda tudo. Então aqui no BigQuery vai ter todos os posts, todos os likes, todos os comentários, tudo de tudo que o usuário faz. Tem um produto da Google chamado Dataproc. Dataproc ele é um Hadoop ou um Spark gerenciado. É um produto de Big Data. Então se você precisa processar quantidades imensas de dado em escala, você pode usar o Dataproc. A gente está utilizando o Spark aqui. A gente acha que o Spark é um pouco melhor do que o Hadoop. A gente pega todos esses dados aqui do BigQuery e roda nossos algoritmos de Machine Learning feitos em Python. E a gente joga os resultados dentro de um cluster Cassandra. Tá? E por que um cluster Cassandra? Porque a gente vai utilizar um banco de dados orientado a grafo, que é o Titan. E o Titan ele é uma camada que roda em cima da Cassandra. Por que um banco de dados orientado a grafo? Lembra daquele slide que eu mostrei há pouco tempo atrás? Vocês percebem que o nosso desafio é dominar um grafo. Dadas as pessoas, quem são os tópicos dessa pessoa, dados os tópicos, quem são os conteúdos dessas pessoas relacionadas a esse tópico, dado conteúdo, quem são as pessoas, papapá. Então a gente tem aqui nossos vértices e as nossas arestas. Então por isso que a gente decidiu utilizar um banco de dados orientado a grafo, que é extremamente robusto e flexível para fazer consultas desse tipo. E aí a partir daí a gente pega do App Engine e lê direto do Titan. Outra coisa legal que a gente faz aqui também é a gente manda esses insights de volta para o PubSub, e aí o PubSub manda isso para o nosso componente de search, de maneira que se eu procuro o nosso produto por Google, por exemplo, ele retorna também quem são as pessoas que têm interesse em Google, e não apenas os conteúdos que tem Google explicitamente escrito lá. Tá legal? Então essa aqui é uma parte mais complicada, né? Eu poderia fazer uma apresentação só falando desse nosso componente de Machine Learning, mas eu queria que vocês entendessem aqui, né, como é que Google Cloud Platform e os diversos produtos podem ser combinados para criar experiências e serviços bem legais e bem interessantes para o produto de vocês. O que a gente conseguiu com isso daqui? A gente conseguiu isso daqui, ó. Pessoas relacionadas a mim, a gente descobre automaticamente quem são as pessoas que têm os mesmos interesses que eu. A recomendação de post, porque eu gosto de cloud, ele me sugere esse daqui. Porque eu gosto de Google, de cloud, de design, ele me recomenda esse daqui. Automaticamente a gente vai descobrindo os tópicos e fazendo recomendação de conteúdo dentro do produto. Esse é o nosso componente de Machine Learning e aqui a gente virou inteligente e mágico. Por último, enviar conteúdo para outros displays, que não necessariamente o computador ou o celular. No caso aqui a gente queria gerar displays para televisões, por exemplo. Essa aqui é a parte mais tranquila de todas. Basta um desenvolvedor, pouquíssimo tempo, a gente desenvolveu um módulo que a gente chama de Callcast, que é um módulo, mais uma vez, a importância de você ter uma arquitetura orientada a eventos. O evento vem para o PubSub manda o evento para o Callcast, e o Callcast joga essa informação aqui dentro da TV. Então, assim, essa parte da arquitetura orientada a eventos é muito importante, porque da mesma maneira que a gente consegue pegar a informação de um novo post que foi criado e mandar isso para uma TV, a gente consegue também, nesse caso aqui a gente já fez em container, a gente consegue, por exemplo, mandar para um Slack. Então, alguém posta um novo post do produto, você recebe uma atualização dentro do seu canal do Slack, por exemplo. E tudo isso fica extremamente fácil, extremamente tranquilo de fazer. E assim a gente foi chegando no nosso caminho, e aí a gente foi pro evento, te mostrou lá o evento, apresentei isso aqui lá no GCP Next em fevereiro, e estamos na batalha agora. A parte tecnológica do produto ela é a mais fácil de todas, estamos agora na parte comercial, na parte de aprendizado, de mudança do produto, desenvolvendo o produto, toda aquela história de Lean Startup, entra, etc. E a Google Cloud Platform continua sendo o nosso parceiro nessa jornada. É isso, gente.
Obrigado. Perguntas? Perguntas. A gente usa? Não utilizamos. A gente está utilizando lá do cliente só Polymer. Quando a gente precisa de alguma coisa em real time, a gente está utilizando Firebase para isso. Mais dúvidas? Eu sei que tem um limite de vários tipos de gato. Vocês não sei se já chegou no limite ou ainda? Essa é uma excelente pergunta. Ele perguntou se sabe ter um limite de graça, se a gente já chegou no limite de graça. Esse limite de graça ele é muito pequenininho. Ele é tão pequenininho que é praticamente para você desenvolver sozinho, né? O Google App Engine, ele tem uma falsa sensação de que ele é um produto barato. O Google App Engine ele é um produto caro. Ele é mais caro do que o Google Compute Engine. Ele é literalmente mais caro. Se você pegar uma máquina F4 no App Engine, que é uma máquina com 512 de memória e 2 cores, ela custa 20 centavos de dólar por hora, né? No Compute Engine, com 20 centavos de dólar por hora, você pega uma super máquina. Uma máquina muito maior. Então a pegada do Google App Engine não é preço, tá? Eu adoro o Google App Engine, tenho 2 problemas com ele. O primeiro dele é preço, então a sua decisão não deve ser isso, né? E o segundo dele é performance. Tá? Você precisa ser muito cuidadoso. Você vai trabalhar com Java, por exemplo, você não pode trabalhar com nenhum framework. Você não pode trabalhar com Spring, com Strutter, nada disso, né? Tem que trabalhar com plain Java ao máximo, porque a ideia do Google App Engine é ter a escalabilidade infinita, né? Então se chega uma requisição e essa requisição não tem uma máquina, ele sobe uma máquina para atender essa requisição. Então se o seu startup, né, se suas rotinas de bootstrap for muito pesada, essa subida de máquina demora 15 segundos, 20 segundos, então a sua requisição fica parada esperando a máquina subir. Aí você tem uma percepção de 40 segundos do ponto de vista de cliente, que é completamente inaceitável. Então tem eu acho um produto muito bacana, mas tem esses detalhes aí para você trabalhar. Para coisas muito simples, muito pequenas, ou de dia a dia, ou produtos não críticos, é tranquilo, talvez nem chegue realmente na fatia gratuita. Mas no nosso caso aqui, a gente paga todos $140 por dia, mais ou menos. Não, $140, não, $600 por mês, para rodar o produto como ele está hoje. $140 é o custo total para tudo. Pegar esse gancho de custo, a parte do Firebase. O custo do Firebase eu acho mais bacana, $50 a fatia inicial, $50, se duvidar tem um tier menor do que esse. Ele tem uma parte gratuita para você trabalhar, ele fala que é para ser não produção, porque você não tem direito a suporte, não tem direito a backup, você não tem uma série de coisas. Mas por $50 mês, você acha que tem um tier menor do que esse. Você já começa a trabalhar. Isso por banco de dados em real time. Se eu não me engano, a parte de hosting estava gratuita, a parte da autenticação é gratuita, a parte de crash bugs é gratuita. Então, o nosso colega aqui que vai falar só de Firebase depois, vai ter uma cacetada de serviços que são gratuitos. Muito bacana a pergunta. Se a gente está usando containers e... funciona containers aqui. O nosso microserviço de search roda dentro de um container. Não está rodando ainda no GKE. Está rodando em uma máquina Compute Engine, de verdade. Aquele Cocast que eu falei já está rodando dentro de um container, do Container Engine. Mas é mais para teste, de qualquer maneira, porque ele é muito simples e não precisaria de tudo isso. Eu já estou iniciando conversas com o time para a gente migrar para containers. Se eu voltasse no tempo hoje, 10 meses, no início do desenvolvimento, eu teria já iniciado com container. Por que já iniciado com container? Primeiro, se você faz o seu produto em container, você pode implantar numa máquina local, você pode implantar na nuvem A ou na nuvem B. Então você tem portabilidade onde você implanta. Se você faz com container, você pode implantar numa máquina, num IaaS, no Google Compute Engine, por exemplo.
você pode implantar num Kubernetes ou Kubernetes gerenciado, que é o GKE, ou você pode implantar no GAI, porque o GAI Flexible agora é containers. Então assim, cara, você trabalha com containers, você implanta em qualquer lugar, em qualquer nuvem, em qualquer flavor de produto dentro da nuvem, entendeu? Então você te dá completa e total flexibilidade. E o trade-off do container é muito pequeno, é a curva de aprendizado, a estruturação dos seus scripts, talvez uma parte aí de rede para ser gerenciada. Mas eu acho que é uma expertise que vale a pena ser dominado pela flexibilidade de arquitetura que você tem com o container. Daniel, você falou da parte do Spark, vocês estão usando o Spark para batch mesmo, ou vocês estão usando o Spark para batch. Tá? Está usando o PySpark, que eu trabalho com Python, para batch. Não, acho que por uma questão de demanda mesmo. A gente usa o PySpark para fazer descoberta de tópicos e o relacionamento de tópicos com pessoas e conteúdos. Né? A gente não precisa muito disso real time, não é uma coisa tão forte, né, de processamento, não tem nada muito dependente disso real time. Então por isso que a gente usa em batch. Mais uma. Na verdade, olha que tem a apresentação, essa diferença, você já viu isso. Qual que é a diferença entre o GKE, usar o container no Kubernetes gerenciado no Google, ou usar o GAI Flexible? Ou mesmo o GAI Flexible e o GAI normal, você tem o GAI Flexible com uma tecnologia dele, o GAI já trabalha com 7, com 8. Mas assim, as restrições que tem no GAI normal também tem Flexible Request, Legal, a pergunta é qual que é a diferença de você rodar no Kubernetes e no GAI Flexible, né? Bom, o GAI Flexible está não sei se é em alfa ou se é em beta, então ele tem algumas coisas, mas ele não foi construído em cima do Kubernetes. Eu tive inclusive a oportunidade de conversar com o Product Manager do Kubernetes, perguntei para ele, né, por que o GAI não é uma camada de gerenciamento em cima do Kubernetes, né? Ele falou, eu também achei que deveria ser, né? Mas não foi, deve ter sido alguma coisa diferente lá dentro. Mas a diferença é o seguinte, o Kubernetes, o GKE, né, ele ainda é um nível um pouco mais baixo do que o GAI. O GAI ele dá mais abstração para você. Na verdade, o GAI Flexible, a ideia dele é que ele permita que você trabalhe com container sem nem saber que você está trabalhando com container. Então você vai desenvolver, você não sabe que é um container, né? Você está simplesmente trabalhando ali para algumas linguagens específicas, né? O Java 8 que ele está colocando, etc. Então você vai trabalhar sem nem saber que está trabalhando com container. Na hora que você usar as próprias rotinas dele para fazer o deployment, ele coloca aquilo ali dentro do container e implanta no container para você na nuvem dele. Então tem essa pegada da abstração ainda, né? Mas ele não vai ter nenhuma restrição, você vai poder colocar qualquer container lá dentro. Então acho que já saiu agora de Node.js, já saiu de Ruby há pouco tempo. Você vai poder fazer qualquer coisa lá dentro. O Kubernetes ele ainda tem que fazer uma série de gerenciamentos, né? Como gerenciamento de pods, gerenciamento de services, gerenciamento do replication controllers, a estratégia de replicação, quantidade de réplicas que você quer colocar. Ainda tem uma série de decisões que você toma na parte do GKE. Te dá mais controle, em contrapartida te demanda mais skill e menos produtividade. Imagina isso aqui no verão. Valeu, gente. Obrigado.